Seção 2 do lugar. Os atos processuais são realizados ordinariamente na sede do juízo ou, excepcionalmente, em outro lugar em razão de deferência de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. Capítulo 3. Prazos. Seção 1. Disposições gerais. Os atos processuais são realizados nos prazos prescritos pela lei. Quando a lei é omissa, o juiz determina os prazos em consideração à complexidade do ato. Quando a lei ou juiz não determina esse prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial. Na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computa-se somente os dias úteis. O disposto neste artigo aplica-se somente a prazos processuais. Suspende-se, para não ficar mais em dúvida se é interrompe ou se suspende, mas é suspende-se. Porque quando suspende, se você tinha 2 dias, você vai ter os mesmos 2 dias. Agora, quando interrompe, zera o cronômetro e você passa a ter o prazo de novo. Então é suspende, ou seja, se você tinha 5 dias, se você tinha 2 dias, você vai tê-los novamente após o decurso desse prazo, que é entre os dias compreendidos de 20 de dezembro a 20 de janeiro, incluindo o dia 20 de janeiro. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos pela lei, os juízes, os membros do MP, Defensoria, Advocacia Pública e auxiliares da Justiça exercem suas atribuições naturalmente, durante o período de suspensão. Durante essa suspensão não são realizadas audiências e nem sessões de julgamento. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses 313, devendo o prazo ser restituído por igual tempo ao que faltava para sua complementação. Suspende-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar com antecedência a duração dos trabalhos. 313. Só um minutinho que eu vou dar uma olhadinha nesse 313 aqui. Ah, tá. Aquelas hipóteses mesmo de suspensão do processo. Nada demais, não. 222. Na comarca, seção, subseção, onde for difícil o transporte, o juiz pode prorrogar os prazos por até 2 meses. Ao juiz é vedado reduzir prazos. O juiz não pode reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Então, não pode. É um prazo peremptório? Não pode reduzir sem anuência das partes. Não pode reduzir prazo peremptório sem anuência da parte. Quem não pode? O juiz, né? Ele que controla prazo, então é ele, é o juiz que não pode. Prazo peremptório sem anuência das partes. Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para a prorrogação de prazos pode ser excedido. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não o realizou por justa causa. O que é justa causa? É um evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Verificada a justa causa, o juiz permitirá a prática do ato no prazo que lhe assinar. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo-se o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Os dias do começo e do vencimento do prazo são protraídos, ou seja, jogados, para o primeiro dia útil seguinte se coincidirem com o dia que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou se houver disponibilidade da comunicação eletrônica. Os dias do começo e do vencimento do prazo são
protraídos para o primeiro útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou quando há indisponibilidade da comunicação eletrônica. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no diário. A contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. A parte pode renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. Prazos para o juiz: despachos até 5 dias, decisões interlocutórias 10 e sentenças 30. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por igual tempo os prazos a que está submetido. Incumbe ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar atos processuais no prazo de 5 dias, contado da data em que houver concluído o ato processual anterior, que lhe foi imposto pela lei, tiver ciência da ordem quando determinada pelo juiz. Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida pelo juiz. Ele precisa remeter os autos até 1 dia, executar atos processuais em 5. Concluído o ato processual anterior, que lhe foi imposto pela lei, né? Conta-se. E quando tem ciência da ordem, no caso em que foi determinada a confecção do ato pelo juiz. Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente de ato de serventuário da Justiça. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazo em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores e ainda com escritórios de advocacia diferentes também. Então precisa ser os advogados diferentes, escritório de advocacia também diferente. Porque não adianta ser procurador diferente, mais do mesmo escritório de advocacia. Eles têm prazos contados em dobro para as suas manifestações processuais. Qualquer juiz ou tribunal, e isso não precisa de requerimento, é a própria lei que está dando. Se essa contagem do prazo em dobro, se havendo apenas 2 réus, aí um deles só oferece defesa. Então não faz sentido. Porque não é um litisconsorte, mas na prática não é. Porque só um réu ofereceu a defesa, então não vai rolar o prazo em dobro, não. Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Porque não tem carga. Todo mundo pode ver o auto eletrônico, os autos eletrônicos, todo mundo pode ter acesso. Então não vai rolar se for processo eletrônico. Então não importa se é 2 ou 3 partes, não importa. Não tem prazo em dobro, porque é eletrônico. O prazo para a parte, o procurador, a advocacia pública, a defensoria pública, o Ministério Público, será contado a partir da intimação, da citação, né, ou da notificação. Salvo disposição em sentido contrário, considera-se dia do começo do prazo. Data de juntada aos autos do AR, quando é uma citação ou intimação feita pelos Correios. Juntada de mandado cumprido, quando é por oficial de justiça. Data da ocorrência da citação da intimação, quando ela for pelo próprio escrivão ou pelo servidor, né? Quando ocorreu a citação de intimação, já fez no balcão, no próprio fórum, na própria vara. Então, o próprio escrivão ele vai certificar qual foi a data da ocorrência. Dia útil seguinte ao da dilação assinada pelo juiz, quando a citação de intimação for por edital. Então, é o dia útil seguinte, que é por edital. Dia útil seguinte também, quando a consulta ao teor da citação de intimação ou término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação de intimação for eletrônica. Quando a citação for eletrônica. A data de juntada do comunicado
de que trata o 232, ou não havendo esse a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação e intimação é realizada em cumprimento de sentença. Data de publicação, quando a intimação se der pelo diário, seja impresso ou eletrônico, a data da publicação. Não é o dia útil seguinte. O dia útil seguinte é para o edital. Mandado, data da... Não, peraí, só um minutinho de novo que eu embolei aqui. Juntada do AR, Correios. Juntada do mandado oficial. O prazo dito pelo servidor quando ela se der em balcão. Então, na data da ocorrência, quando a intimação da citação for feita no próprio balcão pelo servidor, dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando é uma citação ou intimação feita por edital, é o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz. Dia útil seguinte à consulta ao teor da citação, intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando é uma citação ou intimação por meio eletrônico. Juntada do comunicado de que trata o 232, ou não havendo esta, data do juntado da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou intimação se realizar pelo cumprimento de sentença. Aliás, cumprimento de carta. Data de publicação, quando a intimação se der pelo diário, ou do dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos em carga do cartório da secretaria. Quinto dia útil seguinte, a confirmação na forma prevista na mensagem de citação do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Dia da carga, quando a intimação se der por meio de retirada dos autos em carga ou da secretaria. Quinto dia útil seguinte, a confirmação na forma prevista na mensagem de citação do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas, a que se refere 1 a 6. Se há mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponde à data em que se der a comunicação. Aplica-se o disposto no inciso 2 do caput à citação com hora certa. Então, salvo disposição em sentido contrário, considera-se o prazo, considera dia do começo do prazo da seguinte forma. Número 1, data da juntada do AR quando é pelo correio. Data da juntada do mandado cumprido quando é feito pelo oficial de justiça, aplicando-se inclusive a citação com hora certa. Data de ocorrência da citação e intimação quando for um ato do escrivão, do servidor de uma forma geral. Na verdade, é escrivão chefe de secretaria, mas na prática, os servidores que fazem. Dia útil seguinte ao fim de dilação, dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz quando a forma é predital. Dia útil seguinte a consulta ao teor ou ao término do prazo para que se dê a consulta, para que a consulta se dê, quando é feita por meio eletrônico. Então, é dia útil seguinte a consulta ao teor ou ao término do prazo para que a consulta se dê. Data adjuntada do comunicado, do 232, nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem,
A realização da citação da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante, ou não havendo esse data de juntado da carta aos autos de origem devidamente cumprido. Se no caso de cumprimento de carta, data de publicação quando a intimação for pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico, dia da carga quando a intimação se der por meio de retirada dos autos em carga do cartório ou da secretaria. Quinto dia útil seguinte à confirmação na forma prevista na mensagem de citação do recebimento da citação realizada por meio eletrônico, isso foi incluído em 2021. Tem mais de um réu no processo, então o dia do começo do prazo para contestar corresponde à última das datas referidas nos incisos 1 a 6. Tem mais de um intimado, aí nesse caso o prazo para cada um é contado individualmente. Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo sem intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para o cumprimento da determinação judicial corresponde à data em que se der a comunicação. Nos atos de comunicação por carta precatória rogatória de ordem, a realização da citação da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo deprecado ao juiz deprecante. Seção 2. Verificação dos prazos e penalidades. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos pela lei. Constatada essa falta, o juiz ordena a instauração de processo administrativo. Qualquer das partes, MP, Defensoria Pública também, pode representar ao juiz contra o servidor que de forma injustificada excedeu os prazos previstos legalmente. Advogados públicos ou privados, defensor público e membro do MP devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo legal. Se intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perde o direito à vista fora de cartório e incorre em multa correspondente à metade do salário mínimo. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local do OAB para procedimento disciplinar e imposição de multa. Se a situação envolver membro do MP, Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro que atuou no feito. Qualquer parte, o MP ou a Defensoria Pública pode representar ao corregedor do tribunal ou ao CNJ contra o juiz ou relator que injustificadamente excedeu os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. Distribuída a representação ao órgão competente e ouvido previamente o juiz, não sendo caso de arquivamento liminar, será instaurado procedimento para apuração da responsabilidade com intimação do representado por meio eletrônico para que querendo apresentar justificativo no prazo de 15 dias. Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, em até 48 horas após a apresentação ou não da justificativa, do parágrafo 1º, se for o caso, o corregedor do tribunal ou relator do CNJ determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que em 10 dias pratique o ato. Mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator contra o qual se representou para a decisão em 10 dias. Título 2. Comunicação dos atos processuais. Capítulo 1. Disposições gerais. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. Será expedida carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciária, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. O tribunal pode expedir carta para juízo a ele vinculado se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Será expedida carta de ordem pelo tribunal, na hipótese do artigo 236, parágrafo 2º. O que é carta de ordem? O tribunal pode expedir carta para juízo a ele vinculado se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede.
é uma carta de ordem? Na verdade, a carta de ordem ela não é expedida por um juiz, ela é expedida pelo tribunal. Ela é expedida pelo tribunal para que uma serventia faça uma diligência que ele está precisando que faça. Então, vem do tribunal a carta de ordem. Carta rogatória para que o órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional. O que é importante saber na carta de ordem? Porque a carta de ordem é feita no juízo, né, de um tribunal para o juiz dele vinculado. Não tem carta de ordem para um juiz que não é do tribunal. Por exemplo, no Tribunal de Justiça da Bahia, então o tribunal, um desembargador, ele vai emitir uma carta de ordem para um juiz. Agora, ele não vai emitir uma carta de ordem para um juiz de outro estado federal, por exemplo. O tribunal pode expedir carta a juízo a ele vinculado, se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais ao qual sua sede, claro, né? Como é que ele vai expedir se não for assim? Rogatória para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. Precatória para que o órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Arbitral para que o órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória. Se o ato relativo a processo em curso na Justiça Federal ou em Tribunal Superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca. Capítulo 2. Citação. O que é citação? É o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Então, isso é citação. O ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. A citação será efetivada em até 45 dias a partir da propositura da ação. Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da inicial ou de improcedência liminar do pedido. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de conhecimento, o réu será considerado rével. De execução, o feito terá seguimento. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz dispendência, torna litigiosa a coisa, constitui mora o devedor, ressalvado o disposto nos artigos 397 e 398 do Código Civil. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. Então, a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz dispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. Nessa questão de constituir mora o devedor, tem uma ressalva que é com relação ao 397 e 398 do Código Civil. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se devedor em mora desde que o praticou. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroage à data de propositura da ação. Incumbe ao autor adotar no prazo de 10 dias as providências necessárias
para viabilizar a citação sob pena de não se aplicar o disposto no parágrafo 1º. Interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, retroage a data da propositura da ação. Retroage a data da propositura da ação. Incumbe ao autor adotar no prazo de 10 dias as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar esse parágrafo 1º. A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. O efeito retroativo, a que está dizendo o parágrafo 1º, aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. É até bom colocar mais perto isso aqui. Não sei por que eles fazem um parágrafo que tem ligação com o outro, colocam um lá e o outro cá. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferida pelo juiz competente, retroage a data da propositura da ação. Esse efeito retroativo aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou na localidade onde estiver situado o imóvel procurador com poderes para receber citação, será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo. Que especificamente de locador e locatário, isso aqui, ó. O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou na localidade onde estiver situado o imóvel uma pessoa com poderes para receber citações processuais, né, resolver as coisas, ele vai ser citado na pessoa do administrador do imóvel que está encarregado do recebimento dos aluguéis daquele condomínio. Essa mesma pessoa que é responsável pelo recebimento dos aluguéis, ela, pelo juiz, ela vai ser considerada habilitada para representar o locador em juízo. Ela vai ser considerada habilitada, né? Não significa... Aí, nesse meio tempo, a gente não sabe se isso é se o juiz é que vai mandar habilitar essa pessoa, ou se essa pessoa habilitar, ela vai ser considerada habilitada. Isso só vendo para poder ver um entendimento. A citação da União dos Estados do DF nos municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou interessado. O militar em serviço, aqui ó, o militar em serviço ativo, o militar em serviço ativo. Não é um militar aposentado, não é um militar afastado, é um ativo. Ele é citado onde? Ele tem um local, na unidade em que ele estiver servindo, né? Como um militar, é na unidade que está servindo. Agora, se não for conhecida essa onde ele está servindo... Ah, não, na verdade é o seguinte, ele vai ser citado na unidade que ele estiver servindo porque ele é um militar ativo quando não se sabe sua residência ou ele não foi encontrado. Então, que militar é esse? Que não tem casa, que está perdido? Ele está vinculado ao serviço dele, ó, como um militar, então ele precisa ser citado lá, né? Sem ficar sem citar, é que ele não vai ficar. Não se faz citações, salvo para evitar aparecimento do direito. Pessoas que estiverem participando de atos de cultos religiosos, não faz citação. Por exemplo, meio-dia, a pessoa está num culto, né? Meio-dia, culto meio-dia. O oficial de justiça chegou, pá! Não pode citar essa pessoa, porque ela está participando de um culto religioso. Atrapalhar o culto, por quê? A não ser se for para atrapalhar o culto, atrapalhar a pessoa, né? A pessoa está é um direito constitucional.
salvo para evitar o perecimento, salvo para evitar o perecimento do direito. Cônjuge de companheiro ou de qualquer parente de um falecido consanguíneo ou afim em linha reta colateral em segundo grau no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Até a missa de sétimo dia, né, na verdade. Isso aqui é um teuzinho católico, né? Porque pessoas evangélicas não são incluídas. Mas independentemente da religião da pessoa, ela não pode ser citada porque morreu. Você está querendo citar o morto? Não. Você não está querendo citar o morto, porque o morto não tem como. É do parente do morto. Um parente de uma pessoa que morreu, ela não pode receber uma citação judicial se ela era esposa da pessoa que morreu, se ela era companheira da pessoa que morreu. Isso aqui é no processo civil, gente. No processo civil. Não é um processo penal, isso aqui é o civil. Porque a pessoa pode ter mandado matar, né? Mas independente não pode. Não pode. Cônjuge, companheiro, qualquer parente do morto consanguíneo ou afim, em linha reta colateral, até o segundo grau. Dos noivos, nos 3 primeiros dias do casamento, até porque não vai conseguir encontrar. Os noivos provavelmente estarão em lua de mel. De doente enquanto grave o estado. Não se faz citação quando se verifica que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. Para examinar o citando, o juiz nomeará médico que apresentará laudo. Qual é o prazo do laudo? O juiz, 5 dias. Não são 15, não. Não são 10. São 5 dias o prazo do laudo do citando. Dispensa-se essa nomeação desse médico se pessoa da família apresentar uma declaração do médico dele, né, do citando, que esse mesmo atestado ele já diz mesmo que ele está incapacitado de, né, está com um problema mental, alguma coisa, ou algum problema médico. Reconhecida a impossibilidade, o juiz vai nomear curador ao citando, observando quanto à sua escolha a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa. A citação será feita na pessoa do curador, a quem cumbirá a defesa dos interesses do citando. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico no prazo de 2 dias úteis, contada a decisão que a determinar por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do CNJ. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastros dos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. A ausência de confirmação em até 3 dias úteis contados do recebimento da citação eletrônica implicará a realização da citação pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, ou por edital. Na primeira oportunidade de falar nos autos, não é de falar aos autos, é de falar nos autos, o réu citado na forma prevista nos incisos 1, 2, 3 e 4, aqui, né, que a gente está vendo, correio, oficial, escrivão, tal, deve apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça passível de multa de até 5% do valor da causa deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico.
O disposto no parágrafo 1º aplica-se à União, aos Estados, DF, municípios e entidades da administração indireta. Na ação de uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que a citação é dispensada. Em que tal citação é dispensada. Aqui é muito específico, inclusive já vi uma questão assim. Numa ação de uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente. Ponto final. Aliás, vírgula. Não é um ponto final, é uma vírgula. A exceção é uma ação que tem por objeto uma unidade autônoma de um prédio, por exemplo, a vaga de uma garagem. Tá brigando na justiça por causa da vaga de uma garagem. Essa vaga dessa garagem, ela precisa ser feita pessoalmente? Não. Ela é uma unidade autônoma do prédio. Ela é uma unidade autônoma, é um pedaço só. Só um pedacinho ali, um pedaço, uma garagem, uma unidade autônoma. Essa citação, ela não precisa ser pessoalmente e pode ser por outros meios. As citações por correio eletrônico são acompanhadas das orientações para a realização da confirmação de recebimento e de código identificador, que permitirá a sua identificação na página eletrônica do órgão judicial citante. As microempresas e as pequenas empresas somente se sujeitam ao disposto no parágrafo 1º quando não possuírem endereço eletrônico cadastrado no Sistema Integrado REDISIM. Para o fim do artigo 5º, deve haver compartilhamento de cadastro com o órgão do Poder Judiciário, incluído o endereço eletrônico constante no Sistema Integrado da REDISIM, nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal e ao tratamento de dados pessoais. A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do país, exceto nas ações de Estado. Aqui está falando, a citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do país. Aí vem as coisas que não podem ser feitas assim. Não pode ser eletronicamente, não pode ser pelo correio. Ações de Estado. Citando incapaz, né? O citando para integrar não é incapaz. Quando citando é uma pessoa de direito público. Quando citando reside em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência. Quando o autor de forma justificada requerer de outra forma. Mas as mais importantes são as ações de Estado, incapazes e pessoas de direito público. Agora, se ele não tem, se no local onde ele mora não passa os correios, ele não tem como, né? Como é que você vai enviar se não tem como o cara receber? Aí não tem. Você tem que fazer pessoalmente. Na verdade é o seguinte, aqui está falando o que pode ser feito eletronicamente e o que pode ser feito pelo correio. Muitas coisas podem, quase tudo. Só não pode ações de Estado, incapaz, pessoa de direito público ou quando a pessoa não tem entrega naquele local. Aí vai não pode ser eletrônica nem pelo correio. E quando o autor de forma justificada requerer de outra forma. Devido à citação pelo correio, o escrivão ou chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da inicial e do despacho e comunicará o prazo para a resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. A carta será registrada para entrega do citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, a assinatura do recibo. Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, ou ainda um funcionário responsável pelo recebimento das cartas mesmo. Da carta de citação do processo de conhecimento constarão os requisitos do artigo 215. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável
também pelo recebimento de correspondências, que, entretanto, pode recusar o recebimento se ele declarar de forma escrita, sob as penas da lei, que o destinatário daquela correspondência não está presente, está ausente. Então ele vai assinar e vai acabar prejudicando o cara, porque o cara está viajando para o exterior, por exemplo. Então, poxa, o cara deixou um aviso, olha, eu estou viajando para a Bélgica e lá eu vou passar 30 dias na Bélgica. Então, o porteiro ele vai falar assim, olha, eu não tenho como receber essa mandado, né, essa carta, essa citação de forma geral, essa carta de citação, porque essa pessoa aqui, ele já deixou o aviso de que ele estava viajando. Então não tem como. Nos condomínios edilícios e nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado de uma forma geral, né, a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, ele pode recusar o recebimento, porque se ele aceitar, ele vai contar o prazo do cara, se declarar por escrito sobre as penas da lei que o destinatário da correspondência está ausente. A citação será feita por meio de oficial, nas hipóteses previstas neste código ou em lei, quando frustrada a citação pelo correio. A citação será feita por meio de oficial, nas hipóteses previstas neste código ou em lei, quando frustrada a citação pelo correio. Ok. O mandado que o oficial tiver de cumprir, ele tem que conter alguns itens, né? Padronizados, na verdade. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir vai conter nomes do autor e do citando e seus respectivos domicílios ou residências. Finalidade da citação, com todas as especificações constantes na inicial, bem como menção do prazo para contestar, sob pena de revelia ou para embargar a execução. A aplicação de sanção para o caso de descumprimento de ordem, se houver. Se for o caso, a intimação do citando para comparecer, acompanhado de advogado ou de defensor, à audiência de conciliação ou de mediação, com menção do dia, da hora e do lugar do comparecimento. A cópia da inicial, do despacho ou da decisão que deferir tutela provisória. A assinatura do escrivão do chefe de secretaria e a declaração de que o subscreve por ordem do juiz. Incumbe ao oficial procurar o citando e onde o encontrar citá-lo, lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé, portando por fé se recusou ou se recebeu a contrafé, obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a opôs no mandado. Quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, só que ele suspeita que, na verdade, a pessoa está se escondendo, ela pode intimar o oficial pode intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia último imediato, vai voltar para fazer a citação dele com hora certa, com hora que designar. Nos condomínios edilícios e nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência. Se o citando não estiver presente, o oficial procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias. A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou vizinho que houver sido intimado esteja ausente ou se, embora presente, a pessoa da família ou vizinho se recusar a receber o mandado. Da certidão de ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome.
O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado no prazo de 10 dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência. Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar em qualquer delas citações, intimações, notificações, penhoras, qualquer outro ato executivo. A citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto citando, quando ignorado, incerto ou inacessível lugar em que se encontrar o citando, nos casos expressos em lei. Considera-se inacessível para efeito de citação por edital o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço, os cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Requisitos para a citação por edital: afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença de circunstâncias autorizadoras. Publicação do edital na internet, no site do respectivo tribunal e na plataforma de editais do CNJ, que deve ser certificada nos autos. A determinação pelo juiz do prazo, que variará entre 20 e 60 dias, fluindo da data de publicação única, ou havendo mais de uma, da primeira. A advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de até 5 vezes o salário mínimo. Tá vendo? Então, isso aqui também é importante, ó. A multa reverterá em benefício do citando. É bom que ele use o dinheiro para pagar o advogado, né? Serão publicados editais na ação de uso capião de imóvel, na ação de recuperação ou substituição de título ao portador, em qualquer ação em que seja necessária, por determinação legal, a provocação para participação no processo de interessados incertos ou desconhecidos. Capítulo 3. Cartas. Requisitos para cartas de ordem precatória e rogatória. Indicação dos juízes de origem e de cumprimento. Inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado. Menção do ato processual que lhe constituiu o objeto. O encerramento com a assinatura do juiz. O juiz mandará trasladar para a carta quaisquer outras peças, bem como instruí-las com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados na diligência pelas partes, pelos peritos ou pelas testemunhas. Quando o objeto da carta for exame pericial sobre o documento, este será remetido em original, ficando nos autos de reprodução fotográfica, A carta arbitral atenderá no que couber aos requisitos a que se refere o caput e será instruída a convenção de arbitragem e com as provas da nomeação do árbitro e de sua aceitação da função. Em todas as cartas, o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo à finalidade das comunicações e à natureza da diligência. As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta. Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juiz destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação. A parte a que interessar o cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido. A carta tem caráter itinerante, podendo antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso do que dela consta,
a fim de que se pratique o ato. O encaminhamento da carta a outro juízo será imediatamente comunicado ao órgão expedidor, que intimará as partes. As partes deverão preferencialmente, aliás, as cartas, deverão preferencialmente ser expedidas por meio eletrônico, caso em que a assinatura do juiz também será eletrônica. A carta de ordem e a carta precatória por meio eletrônico, por telefone ou por telegrama, conterão um resumo substancial, os requisitos mencionados no 250, especialmente no que se refere à aferição de autenticidade. O secretário do tribunal, o escrivão ou chefe da secretaria do juízo deprecante transmitirá por telefone a carta de ordem ou a carta precatória ao juízo em que houver de se cumprir o ato por intermédio do escrivão, do primeiro ofício da primeira vara, se houver na comarca mais de um ofício, ou de uma vara, mais de um ofício uma vara, na verdade, observando quanto aos requisitos dispostos no 264. O escrivão-chefe de secretaria, no mesmo dia ou no dia útil imediato, telefonará ou enviará mensagem eletrônica ao secretário do tribunal, ao escrivão ou ao chefe de secretaria do juiz deprecante, lendo-lhes os termos da carta e solicitando-lhe que os confirme. Sendo confirmada, o escrivão ou chefe de secretaria submeterá a carta a despacho. Serão praticados de ofício os atos requisitados por meio eletrônico e de telegrama, devendo a parte depositar, contudo, na secretaria do tribunal ou no cartório do juiz deprecante a importância correspondente às despesas que serão feitas no juízo em que houver de praticar-se o ato. O juiz recusará cumprimento à carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando a carta não estiver revestida nos requisitos legais, faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade. No caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente. Cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem no prazo de 10 dias, independentemente de traslado, pagas as custas pela parte. Capítulo 4. Intimações. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Facultado às partes promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio. É facultado, não é obrigatório. Advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos autos a seguir cópia do ofício de intimação e do AR. O ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho, da decisão ou da sentença. A intimação da União, dos Estados, do DF, dos municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante órgão da advocacia pública responsável por sua representação judicial. As intimações serão realizadas sempre que possível por meio eletrônico, na forma da lei. Aplica-se ao MP, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no parágrafo 1º, 246. O juiz determinará, de ofício, as intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos do órgão oficial. Os advogados poderão requerer que na intimação a eles dirigida figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na OAB. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com respectivo número de OAB ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas. Das partes, dos advogados. A grafia do nome das partes não deve conter abreviaturas. A grafia do nome dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que consta da procuração ou que estiver registrada na OAB. Constando nos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. A retirada dos autos do cartório da secretaria em carga pelo advogado ou por pessoa credenciada a pedido do advogado, da sociedade de advogados, pela advocacia pública, pela defensoria pública ou pelo MP, implicará a intimação de qualquer decisão contida no processo de retirado, ainda que pendente de publicação.
O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada dos autos por preposto. A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caibe praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte pode limitar-se a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça. Se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade publicação em órgão oficial, incumbirá ao escrivão ou ao chefe de secretaria intimar de todos os atos do processo os advogados das partes, pessoalmente se tiverem domicílio na sede do juízo, por carta registrada com AR quando forem domiciliados fora do juízo. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio, ou se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou por correio. A certidão de intimação deve conter a indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o número do seu documento de identidade e o órgão que o expediu, declaração de entrega de contrafé, nota de ciente ou certidão que o interessado não a opôs no mandado. Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital.